Chamando o palestrante que teremos agora, o Rodrigo Sanches Garcia. Rodrigo é graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especialista em interesses difusos e coletivos pela Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e mestre em Direito Constitucional pela Universidade Metodista de Piracicaba. Atua desde 2019 como promotor de justiça e é integrante desde 2013 do Grupo de Atuação Especial e Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA, no Núcleo de Campinas. Representante do Ministério Público junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA, de novembro de 2019 até agosto de 2020. Rodrigo, para nós da Artérias Via Paulista é um grande prazer, uma satisfação aí tê-lo como palestrante em nosso evento. Fique à vontade aí para fazer a sua apresentação, seja bem-vindo ao nosso workshop e, em caso de qualquer apoio que necessário, pode contar com a gente. Fique à vontade, muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Diego, pela apresentação. Boa tarde a todos. Queria primeiramente agradecer a Solange por ter me feito esse convite, né, em nome da Arteris, para participar aqui desse evento. Esses workshops que têm sido feitos para a discussão da fauna, da ecologia de estradas, têm sido importantes. Essa é vamos chamar assim, uma disciplina ou um assunto que ganhou corpo, principalmente aí de 2014, 2013, 2014 para cá, né? Ela começou a virar uma pauta, felizmente, uma pauta de discussão aí, seja no âmbito das concessionárias, no âmbito da Artesp, no âmbito da própria CETESB, e uma pauta também do Ministério Público, né, que passou a ter também um olhar, está tendo um olhar um pouco mais detalhado em relação a esse aspecto de proteção da natureza, da proteção da fauna, e aqui especificamente vamos falar da fauna silvestre, né, com uma preocupação mais detalhada. Pode passar, Diego, por favor? Bom, eu faço parte do Grupo Regional de Meio Ambiente, o GAEMA, que é um grupo que tem 11 núcleos aí espalhados no estado de São Paulo, né? Pelo mapa aí que vocês veem, ele não é um grupo que tem permeabilidade em todo o estado de São Paulo, embora em cada um desses municípios tenha um promotor de justiça responsável. Mas Grupo Regional de Meio Ambiente nós temos nessas áreas aí coloridas, num total de 11 núcleos, né? Abrangendo aí uma parte considerável. Pode passar, Diego, por favor? Abrangendo uma parte considerável aí do estado. Hoje a gente tem uma abrangência aí, chegando a... Hoje esse 44 está um pouco defasado, na verdade eu não consegui atualizar, mas nós estamos bem perto de 50% da população, porque nós estamos nas áreas de maior densidade demográfica e, portanto, os núcleos regionais acabam atingindo um percentual um pouco maior aí do estado, né? Pode passar, por favor. Bom, acho que eu não acompanhei as palestras da parte da manhã, mas um breve relato, né? Essa temática da ecologia de estradas, ela afeta principalmente, a gente fala aqui, estamos falando de uma concessionária de rodovia, mas a ecologia de estradas ela tem principalmente o foco nos empreendimentos lineares, né? Sejam eles rodovias, sejam ferrovias, linhões, adutores, ou seja, todos aqueles empreendimentos que causam alterações aí na paisagem natural, né? E eles têm uma característica importante, porque eles causam, está dentro da sua conformação de construção, né? Mas esses empreendimentos lineares, eles têm impactos negativos, né? Mas que são impactos que não só ocorrem durante a sua implantação, mas também são impactos que acabam permanecendo após a sua construção, né? Ou seja, durante o seu período de operação, esses empreendimentos mantêm impactos, né, aqui especificamente vamos falar sobre a fauna, na medida em que muitas vezes ele gera o chamado efeito barreira, né? Ou seja, ele seja pelo atropelamento em si, mas também pelo efeito barreira, né? Assim, um estudo que foi feito na região de São Carlos, por exemplo, mostrou que as rodovias naquela região estavam segmentando determinados mamíferos de grande porte, fazendo com que eles começassem a somente ter cruzamentos entre os próprios indivíduos, entre aspas, da mesma família, do mesmo grupo, né? Na medida em que eles tinham dificuldade
de ultrapassar a barreira do empreendimento linear. Então, essa discussão, a par do risco da segurança viária, é uma discussão que está aí na pauta do dia, está se tornando atual justamente por essa importância, né? Se a questão acho que o Romanini deve abordar isso na próxima fala, mas se nos primeiros contratos de concessão essa preocupação ela ocorria mais com a questão do risco da segurança viária, né? A partir do segundo lote de concessão dessas concessionárias, né, falando mais especificamente aqui das empresas privadas que atuam, passaram a ter uma preocupação maior também com essa temática e agora mais ainda com o aperfeiçoamento das exigências do licenciamento que a CETESB tem feito, né? A gente tem colocado que, pode passar por favor, Diego, mas a gente tem colocado que os novos empreendimentos, desse ponto de vista, né, da ecologia de estrada, do olhar sobre essa preocupação, são muito melhores que os empreendimentos mais antigos, né, porque eles já são, o empreendedor já recebe com essa obrigatoriedade do licenciamento, né, e a importância da gente discutir isso é justamente para que os mais antigos façam as adequações necessárias, né, nos seus trechos mais antigos ou naqueles trechos que eles têm a concessão para que eles façam as adequações necessárias para essa proteção. Hoje, no estado de São Paulo, já foi falado aí na palestra da manhã da CETESB, né, nós temos as referências para essa atuação na DD 141/18, né, que estabelece aí a questão dos dados referentes a atropelamentos, dados com uso de carcaças aí que são encontradas. Nós temos hoje uma referência que é a resolução CIMA 17 de 2020, que ela estabelece orientações para a formação de corredores ecológicos, né? Eu vou falar isso um pouco em 2 slides à frente, da importância que a gente trabalhar esse efeito barreira ou esse efeito negativo que o empreendimento traz, né? E aqui eu não estou valorando, né, estou só falando do ponto negativo, porque nós estamos falando desse aspecto, né? Não vou tratar aqui dos benefícios, não é a lógica da apresentação ficar falando dos benefícios das estradas, e sim dos efeitos negativos que acabam acontecendo e como nós podemos trabalhar nessa mitigação. Então, a formação hoje de corredores ecológicos, ela tem que ser avaliada num conjunto com esses estudos que hoje estão sendo desenvolvidos para a ecologia de estradas. Hoje está em andamento, acredito que já tenha sido ventilado isso na parte da manhã, um grupo técnico que está, onde as concessionárias estão participando, DR, ARTESP, para a elaboração de uma implementação de um plano de mitigação de atropelamento de fauna, né? Então, como eu disse, a gente vem aí, né, trilhando, né, eu digo, todas as instituições que de alguma forma estão envolvidas, sejam as concessionárias, ARTESP, DR, CETESB, o Ministério Público, a academia, tem trabalhado, né, para que esse tema fique cada vez mais presente. Pode passar, Diego, por favor? Inicialmente, quando a gente começou a trabalhar com essa temática, nós buscamos essa primeira referência aí da elaboração dos chamados mapas de calor, que ele dá uma referência de algumas áreas críticas, embora não seja aí determinante para o estabelecimento de passagens de fauna. Mas o que eu queria chamar a atenção, pode passar, Diego, o próximo slide, é quando que esses mapas de calores, de mapa de calor, quando que eles começam a ter uma interferência nos chamados corredores ecológicos, né? Então, puxando aqui um pouco para a região que eu trabalho, que é a região aqui da região metropolitana de Campinas, região metropolitana de Jundiaí, nós temos aqui na região metropolitana de Campinas, por exemplo, um programa que chama Programa Reconecta, um programa que foi desenvolvido aí pela Prefeitura com o apoio do InteractBio e que envolveu os 20 municípios da região metropolitana para estabelecerem possíveis corredores ecológicos em toda essa área, né, essa grande área de 20 municípios da região metropolitana de Campinas. E quando a gente faz a sobreposição, né, a gente percebe que os mapas de calor, né, ainda que eles sejam um retrato de um determinado momento, com várias interferências aí sazonais, nós percebemos que eles estão aí, eles têm uma ligação, ou eles podem ter uma interconexão com os corredores ecológicos. Por isso que eu chamei a atenção que a resolução
CIMA 1720, ela tem uma referência também para o desenvolvimento desse trabalho. E o que a gente tem tido olhar, né, eu sei que as concessionárias têm feito essa avaliação, pode passar, por favor, Diego, como que hoje, né, apesar dessas referências, apesar do GT estar em andamento aí para esse plano de mitigação de atropelamento, quais são hoje as metodologias, o que pode ser feito, né, pelas concessionárias em relação a isso. E aí vem um pouco da atuação que o Ministério Público pretende intensificar a cobrança em cima dos operadores, né? Primeiro que é o aproveitamento de estruturas já existentes, né? Você tem ao longo da malha rodoviária, você tem estruturas de passagens, né, das mais variadas, e que são, aí já tem demonstrativos de estudos mostrando que elas podem ser utilizadas e são utilizadas pela fauna com uma possibilidade de evitar aí um risco de atropelamento. Pode passar, Diego, por favor. E essas estruturas, elas passam também, né, o uso dessas estruturas, pela questão de como o operador rodoviário está conservando essas próprias estruturas, né? A conservação delas, é lógico que ela é uma obrigação do contrato, mas às vezes você tem umas estruturas que você não consegue visualizar ou que elas estão com o seu funcionamento comprometido, pelo menos naquele determinado momento, né? Então, fica aí uma obrigação para que o operador consiga efetivamente verificar, pode passar, Diego, por favor, verificar essas condições através do que já existe, né? E quais são as possibilidades de utilização, de melhoria, né, de utilização dessas estruturas já existentes para aquela fauna que eu, de alguma forma, desejo proteger. Pode passar, por favor, Diego. Aqui um exemplo, né, que a gente pode utilizar numa vistoria que foi feita por nós, que você tem uma situação meio típica em vários empreendimentos lineares, onde você tem aí uma vegetação em ambos os lados da malha, né? E aí você tem um córrego ali, você tem um corpo d'água que, de alguma forma, faz a ligação entre esses dois remanescentes de vegetação. Pode passar, Diego, por favor. Só que muitas vezes essa ligação, né, que ocorre aí pelo corpo d'água, ela se mostra uma situação mais complexa quando ela não foi pensada, né, na sua origem com um mecanismo de fauna, né? A gente verifica aqui nessa imagem aqui é o mesmo local da imagem anterior, né, onde eu tenho aí uma obra de arte, né, passando sobre esse corpo d'água, mas uma obra de arte que não foi, na sua origem, né, pelo tempo que ela foi feita, não se tinha aquela preocupação, uma obra de arte que não contempla a possibilidade de uma passagem seca de fauna para que ela possa não se desviar para dentro da rodovia, né? Ou seja, nós temos que pensar, quer dizer, nós vamos encontrar soluções para outros locais, nós vamos fazer uma reforma dessa obra de arte, e uma preocupação que a gente tem tido, o Ministério Público, porque decorre das nossas investigações, das conversas com os operadores, sejam eles DR, ou seja, os particulares, as empresas concessionárias, é que a gente não, pelo conhecimento que a gente tem hoje, nós não podemos mais aguardar ou esperar tanto tempo para adaptação, né? Recentemente, um dos promotores, numa reunião nossa do GAEMA, comentou uma proposta que estava sendo ventilada para uma determinada região do estado, não vou aqui tecer consideração qual que é, mas que o órgão que operava aquela região falou que sim, não, ele ia fazer um plano de mitigação, mas dentro de 30 anos, né? E a questão é, quanto de fauna nós vamos perder? Não vou nem falar aqui do risco de segurança viária, né? Que também é um dos objetivos, mas quanto de fauna nós vamos perder num determinado trecho se eu demorar 30 anos com o conhecimento que a gente tem hoje para fazer essas ações ou para ter esse olhar mínimo sobre essas ações, né? Acho que a gente não tem mais como sociedade como fazer isso, né? A gente tem tido exemplos recentes e esse é um movimento que quero crer ele vai acabar aumentando, que é a questão de você indenizar
a sociedade como um ente coletivo por danos morais coletivos, na medida em que ocorrem as perdas de um exemplar da vida silvestre. Semana passada foi ventilado um caso, é lógico que é um caso, não é o exemplo exato do que nós estamos tratando aqui, mas eu estou usando só para efeito de comparação, né? Do sujeito que matou uma onça pintada e tirou fotos e pôs nas redes sociais deitado aí com uma onça pintada, e acabou sendo processado e por danos morais coletivos pela perda daquele exemplar teve que pagar 150 mil reais de danos coletivos. A gente precisa pensar nesse olhar, né? Porque muitas vezes o olhar da concessionária acaba sendo pelos os danos intercorrentes de acidentes e tudo mais, de indenização, né, pela responsabilidade objetiva, mas também há um dano coletivo que precisa ser pensado para ser mitigado. Eu estou dizendo isso porque, pode passar, por favor, Diego? Eu estou dizendo isso justamente porque com o grau de conhecimento que a gente percebe que todos já têm hoje, né, o que nós estamos tentando fazer no GT que a CETESB coordena hoje é padronizar para todo mundo, mas hoje todas as empresas já fazem os seus estudos, já fazem os seus levantamentos. E a questão é a demora, muitas vezes, em implementar as soluções necessárias a partir desses dados, desse conhecimento dos problemas do trecho. Lógico que existem problemas intercorrentes que vêm de áreas adjacentes, por exemplo, como colheitas, cortes de vegetação em áreas privadas que empurram a fauna para dentro do eixo da rodovia, mas a questão é o conhecimento que a malha rodoviária gera hoje, que a gente possa ter as mitigações mais rápidas possíveis. Hoje a gente elaborou, né, em 2017, 2018, um conteúdo mínimo aqui pelo GAEMA de Campinas para começar a trabalhar com as concessionárias, e esse conteúdo mínimo hoje ele está sendo revisto justamente pelo trabalho que o GT, conduzido pela CETESB, vem fazendo, ou seja, nós trabalharmos aí para que haja a ideia desse conteúdo mínimo que foi elaborado pelo Ministério Público, era ter uma padronização para todas as concessionárias da região, mas hoje o que se busca é a padronização para todo o Estado, né? Hoje nós temos aí, como eu havia dito, né, nós temos já uma série de dados que já advém aí desde 2018, né, do final de 2018, aí com a aplicação da DD 141, ou seja, as concessionárias, se já não tinham, passaram a ter dados muito mais consistentes em relação a trechos, né, em relação aos levantamentos. Lógico que esses levantamentos sofrem intercorrências, falhas por conta da própria, seja da capacidade do operador que está ali no local, vendo o animal, cadastrando, sendo a própria forma como o animal é encontrado, muitas vezes impossibilitando a sua correta identificação. Pode passar, por favor. Eu não vou detalhar isso, porque ele é, de alguma forma, de conhecimento de todos os operadores, né? Pode passar, essas são as informações aí da DD 141. E aí a gente fez né, no nosso conteúdo mínimo, que a gente está aí trabalhando com a revisão junto do GT da CETESB, né? Quais seriam os dados mínimos aí padronizados. Esses dados que estão aí são os dados do nosso conteúdo mínimo, mas que aí já digo que estão sendo revistos dentro desse trabalho aí conduzido pela CETESB, que esperamos aí que nos próximos 6 meses já esteja concluído e que possa realmente atingir a sua finalidade, virando uma decisão de diretoria, né, para que possa efetivamente avançar aí para a proteção da fauna, né? E eu só um parênteses antes de avançar para esse próximo slide. A gente buscava, né, quando a gente sabe que do ponto de vista das concessionárias, né, ou pelo menos essa é uma visão minha, bem particular minha, do ponto de vista das concessionárias, elas são empresas de engenharia, né, e que basicamente, né, trabalham com engenharia. E sendo assim, realizar obras de travessia, realizar sistemas de proteção, não seria algo difícil para elas do ponto de vista de implementação, né? O que me parece a equação mais complicada aí não é o fazer, mas é discutir a conta
de quem vai pagar, né? Vocês têm existe um contrato fechado, existe um contrato com cláusulas específicas e que precisa ter um equacionamento dependendo da magnitude das obras necessárias, né? E a gente acredita que, vindo a decisão de diretoria, fique mais fácil uma eventual discussão das concessionárias a partir aí de um processo de reequilíbrio econômico-financeiro com a própria Artesp. O Romanini não vai arrepiar os cabelos, Romanini, por favor. Mas é essa a ideia, né? Assim, a gente precisa, quando eu falo isso, né, eu faço a brincadeira, mas é assim, veja, a gente é uma discussão de custo. Na minha visão, pode parecer simplista, mas é uma discussão muito mais de custo, né? Se eu tiver que investir um X em 12 meses, ou se eu tiver que investir um X em 10 anos, são custos diferenciados, formas de amortização, né, e tudo mais. E essa discussão ela é uma discussão social, ou seja, quer dizer, a sociedade está disposta a ditar os seus contratos de concessão para que essas obras sejam o mais rápido possível implementadas. Acho que essa é uma discussão que tem que ser aberta aí e tem que fazer parte a partir desses dados de levantamentos que vão se aperfeiçoar, eles já existem, mas vão se aperfeiçoar com a finalização desse GT e, se Deus quiser, a edição de uma nova DD, né? Bom, então aí temos esses dados, esses estudos prévios, pode passar, Diego, por favor, né? O que a gente tem aí do plano de mitigação, né, de uma forma geral, estabelecimento aí dos locais prioritários, como eu já disse, as estruturas já existentes, a avaliação se há uma necessidade ou não de intervenção significativa, construções ou não de novas passagens, ou seja, é toda aquela questão de eu identificar o problema, aonde ele está e qual é a solução proposta para a solução daquele problema, né? O que eu disse, se a gente pensar nos últimos 8, 10 anos, né, que essa matéria passou a ser realmente mais ventilada aí entre todas as entidades envolvidas, nós podemos dizer que conhecimento a gente já, de alguma forma, já tem, né, com alguns conhecimentos são importados e, portanto, precisam ser adaptados à nossa realidade, mas existem várias iniciativas aí no Brasil, Rio Grande do Sul, que já andou fazendo alguns trabalhos nesse sentido, e que a gente possa aperfeiçoar e trabalhar bem aqui em São Paulo. Também temos aqui, também, logicamente, experiências exitosas. Pode passar, por favor, Diego? E aqui, já caminhando para o final da minha colocação, eu queria mostrar isso, que esse é um macaco, né, eletrocutado aí numa linha de alta tensão, que é um empreendimento linear, né, para não ficar colocando as imagens que todo mundo está acostumado, que são as imagens dos animais atropelados. Eu vou colocar um macaco eletrocutado para mostrar que a nossa preocupação ela também vai ter que avançar para outros empreendimentos lineares, como ferrovias, como linhões de alta tensão, aonde também, logicamente, são faunas mais específicas, mas aonde também existem prejuízos para essa fauna. E a gente tem que chamar uma responsabilidade para nós como sociedade, eu sempre gosto de falar isso, para não parecer que nós estamos só falando dos empreendedores, dos concessionários. Pode passar, Diego, o próximo slide, que é o seguinte, assim, essa é uma imagem do município de Pedreira, aqui próximo a Campinas, onde mostra um trecho da rodovia João Beira, que hoje é administrada pelo DR, né, na beirada do rio Jaguari, ali caminhando para dentro da cidade de Pedreira. E a nossa responsabilidade, né, como sociedade, não é só trabalhar com essa questão da mitigação das passagens, né, dos atropelamentos através de passagens de fauna e através né, da segurança dessa fauna para que ela possa efetivamente não sofrer os riscos de atropelamento. Acho que a nossa responsabilidade também passa pela recuperação dos corredores ecológicos e do meio ambiente, onde essa fauna possa efetivamente transitar em segurança. E aí, pode passar, Diego, por favor? Dá mais um. Isso. E aí mostra o que é esse trabalho de recuperação, né? Quer dizer, como que como que nós, sociedade, precisamos trabalhar para que a gente possa também
criar um ambiente seguro, né, e para que essa fauna possa transitar minimamente sem ir para a rodovia, possa ter o seu habitat um pouco garantido para que ela possa aí trabalhar, né? Todos temos aí nossos planos de compensação ambiental, de recomposição florestal, e é importante que eles, nesse momento, possam ser pensados para conversar com essas medidas de mitigação e esse olhar em relação aos chamados corredores ecológicos e a forma como eles vão ser apresentados. Tá? Gostaria de agradecer, essa é uma ideia da gente trazer um pouco do olhar que o Ministério Público está tendo, principalmente em relação a uma demanda de apresentação de tempo, né? Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado nas nossas discussões de não estender muito o tempo necessário para que essas ações sejam feitas, né? Porque nós já perdemos muito tempo no desconhecimento do que era necessário. Agora nós não podemos perder mais muito tempo na implementação dessas ações. Por isso que eu chamei a atenção da questão da equação financeira dos contratos, né? E como que nós, como sociedade, vamos poder fazer essa verificação. Tá? Novamente, eu agradeço a Solange pelo contato e pelo convite que me foi formulado. E aí eu vou ver se eu consigo retornar para os debates no final da tarde, Solange. Muito